Olá meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Inspiradas por Ele. Hoje falaremos sobre Deus me encontrou, os primeiros passos de uma nova convertida. Como é viver uma transformação real na juventude E hoje temos a honra e o prazer de receber a Bianca, uma convidada super especial. Bianca, nos conte mais sobre você. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bianca, tenho 14 anos. Eu vim através de uma amiga que me convidou para a igreja e eu tô muito feliz de estar aqui. nós gente. também! Eu tô 1 ano e alguns meses na igreja e eu vim através de uma amiga. Isso. Bianca, para iniciar, eu quero te agradecer pela sua presença. Eu fico muito feliz por você ter aceitado o nosso convite para participar desse episódio. E acredito que o que falaremos aqui hoje pode edificar várias meninas aí que estão assistindo sobre o seu testemunho. Eu fico muito feliz de você ter um coração muito gentil, uma menina meiga, linda e que está agora seguindo os passos de Jesus. Para começar com uma pergunta bem legal, como era a sua vida o que você sentia no seu coração antes de conhecer Jesus? Você já tinha ouvido da palavra do Senhor ou foi pela sua amiga que você conheceu a Jesus? Bom, assim, né, eu cheguei em 2023 na escola onde a minha amiga estudava. Então, antes de 2023, gente, eu era completamente perdida. Eu era o desastre, entendeu? Eu era muito mundana, tipo assim, muito mesmo. Então, em 2023, que eu conheci a Vivi, tipo, no começo a gente dava muito certo. Mas por ela acreditar demais e eu acreditar muito pouco, a gente acabou brigando. Sim. E eu achava que crente era a coisa mais enjoada do mundo, entendeu? Porque a Vivi acreditava muito, muito, muito mesmo. E ela, tipo, tinha um receio de conversar comigo por eu ser mundana. Conforme foi passando, né, eu fui entendendo, a gente foi conversando. E aí ela foi me apresentando, né, ela foi conversando comigo sobre Jesus e eu fui me apaixonando. Sim, E legal. o que eu sentia antes dele, gente, eu sentia um vazio. Eu era vazia e eu nem imaginava que eu era vazia. E eu era tão vazia que o meu coração havia um buraco. E eu pensava que apenas as coisas mundanas poderia preencher, mas eu mal sabia que, na verdade, o único que poderia preencher era Jesus. Sim. Então, é isso, gente, eu era muito vazia. Tem uma passagem bíblica que diz que entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e ele o fará. Que se passa lá em Salmos 37:5. Eu acredito que reforça o início da caminhada, né? O que sua amiga te apresentou Jesus para você e você reconheceu que ele é seu único Salvador. E você já até introduziu a nossa pergunta, a próxima pergunta, né? Que é em qual momento você percebeu que você precisava entregar sua vida totalmente ao Senhor? Gente, tipo assim, né? Mesmo depois de eu ter me convertido, né? Eu ainda continuava com alguns hobbies mudantes, né? Eu sempre tive um pavio curto. Gente, eu sempre fui muito estressada. E antes de eu me converter, eu xingava muito. Eu escutava muitas músicas mundanas. Sim. E depois que eu me converti, acabou tendo uma certa dificuldade de deixar essas coisas de lado. E aí, como eu tinha dito, eu tinha um pavio muito curto. E aí, o que acontece? Eu me estressava com tudo e todos. Meu Deus. E até que um dia eu tava brigando com uma pessoa. E essa pessoa virou pra mim e disse: Bianca, se for pra ir pra igreja e agir dessa forma que você tá agindo, é melhor nem ir. E foi dessa frase que a pessoa me disse que eu tive esse choque. Eu sei, essa luzinha. Essa luzinha que eu falei, caraca,
essa pessoa tem tanta razão. Mesmo eu indo pra igreja, eu senti na presença do Espírito Santo, eu continuava assim, esse estresse, isso não é coisa de Deus, não é coisa de Deus. E aí foi aí que eu falei, cara, eu preciso realmente mudar, eu realmente preciso me entregar pra Ele. Eu quero que as pessoas vejam o Espírito Santo em mim. E não é dessa forma, não é dessa maneira que as pessoas vão ver. Então foi aí que eu fui começando a me entregar, fui começando a fazer devocional. E aí, conversando com Jesus, falei, Jesus, isso me muda, meu Deus, eu quero que as pessoas refletem o Espírito Santo em mim, Senhor Jesus. Sim. E eu fui orando até, né, que aí o estresse foi saindo, que eu nem queria saber. Outra pessoa. Hein, Bianca, eu posso te confessar que eu também era desse jeito. Gente, palavras que não tem nada a ver com o que é hoje, né? Que a gente tem a responsabilidade de carregar o Espírito Santo e mudar nossas ações. Eu também era tipo explosiva. Eu acho que ainda tenho um pouquinho de explosão, mas agora é pra sorrir, eu sou demais. Mas eu era, tipo, muito estressada, a pessoa não podia falar comigo, porque eu já tava assim, ó, sai do meu ouvido. De manhã eu terror. Sim, aí, tipo, eu pedi, sempre nas minhas orações eu peço, Pai, me molda. Me molda do jeito que você quer que eu age com as pessoas. Vai me moldando todos os dias. Os desafios das suas renúncias desde o início da sua caminhada. Gente, eu tive 3 renúncias, que foi a coisa mais difícil. Foi o xingamento, as músicas e as roupas. Porque eu gostava de mostrar meu corpinho, gente. Então, eu tinha muito cropped. Eu tinha muito shortinho, assim, né? Xingamento, eu xingava muito. Gente, eu xingava muito. Nossa, a pessoa vinha falar comigo, opa, e falava um palavrão. Entendeu? Eu tinha um péssimo vocabulário. Sobre as músicas, gente, eu tentava fazer de tudo pra tentar renunciar, só que eu não conseguia. Eu cantava. E uma coisa também que influenciava era o TikTok, porque como que eu era mundana, o meu TikTok é o quê? Só tinha coisas mundanas. Sim. Um dia... Até converteu o TikTok. Até a TikTok converteu. Então assim, tipo, aparecia uma música, aparecia uma dança, eu tava lá, cantando, dançando e tudo mais. Falou, ai Jesus, me perdoa depois. Porque a gente tem esse problema, né? Tem. Porque a gente pensa, ai, a gente é pecador, aí só por isso vai lá e pega. Ai, depois Jesus perdoa. Não tem isso, gente, não existe isso. É a coisa mais ridícula do mundo, você pensar assim. Então foram coisas que eu fui tirando aos poucos. Creio eu que primeiro foram as músicas. As únicas músicas que sobraram, assim, foram as músicas levinhas, tipo, músicas que falavam mais sobre paixão, essas coisas, não aquelas músicas mundanas que falavam sobre sensualidade, essas coisas, não. Isso aí eu removi. Aí, o xingamento foi aos poucos. Foi aos poucos, né? Porque, como eu falei, eu tinha cabelo curto. Então, qualquer coisinha eu xingava pra aliviar. E as roupas, assim, gente, quando eu me converti, eu peguei, aí eu falei, mãe, não quero mais essas roupas. Aí eu fui pegando, uma por uma. Fui pegando, fui colocando no chão, falei, pode doar, entendeu? Não quero mais. Aí eu fui tirando. Aí foram sobrando alguns cropped, essas coisas, algumas roupinhas coladas, que eu sentia no meu coração que não me convia mais. E aí eu fui removendo. Aí, também quando eu comprava, eu via uma roupinha bonitinha que mostrava só um pouquinho mesmo da barriga. Eu falava, não tem problema, eu comprava. Hoje eu já não compro mais. Eu não, isso não me convém. E aí eu fui tirando todas essas roupas, tudo. Antes da Cindila entrar no assunto de outro assunto, você pediu muito conselho para alguém mais velho sobre roupas, ou só foi mesmo vendo que o Espírito Santo te incomodava para não vestir mais? Gente, assim, a minha família por parte de pai é crente. E aí tem uma vez que eu fui passar as férias na casa deles. E aí eu vesti uma blusa e a calça. E a calça era um pouco folgada e aí mostrava a barriga. E nisso, a minha tia falou assim, Bianca, você é crente? Eu falei, sou. Aí ela, por que você tá com barriga de fora?
porque ela perguntou, na sua igreja pode? Eu falei, não. Só que eu não tô na igreja. Ela falou assim, mas Deus, eu sou na igreja? Ai, gente, depois disso, foi remoendo. Aí eu fui tirando, entendeu? Sobre conselhos também, tipo, como que a Vivi, já que a gente faz há uns anos, né, que é minha melhor amiga, que me apresentou Jesus, todas as roupas que eu vi, assim, eu mandava foto pra ela e falei, Vivi, será que fica legal se eu vestir? Aí ela, amiga, não tem problema. Aí algumas outras roupas ela, amiga, tenta vestir outra roupa, uma roupa mais, como que fala? Modesta? Também, modesta. E aí eu fui trocando, fui tirando assim, tudo mais. E hoje tá belíssima, princesa do Senhor. Obrigada. Esse processo de renúncia é bem difícil, né? Tipo, é aos poucos que a gente vai conseguindo renunciar. E sobre a questão das roupas, é impressionante que o Espírito Santo, ele incomoda, né? Ele incomoda. Incomoda, assim. Uma vez eu fui usar um short, eu não costumo usar short. Aí, beleza, eu olhei assim no espelho e falei, gente, usa esse short. Mas, tipo, aí eu fiquei assim, aí eu saí pra fora de casa, né? Saí assim, aí parece que alguém me puxou assim, aí falou, não, eu vou trocar essa roupa, porque não me convém. E, tipo assim, é algo assim que você entende como se falasse, a Bia estivesse aqui falando pra mim, você não pode usar essa roupa porque essa roupa não te convém. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Sim. Isso é incrível. Gente, sim, é verdade. Tipo, até a roupa coladinha assim, eu já não consigo mais usar. Eu já não consigo, me dá agonia. Eu fico, cara, eu tô tipo... Eu fico desconfortável. Exatamente. Porque eu ainda tô no processo de mudar meu guarda-roupa, né? Então, eu ainda tenho muita roupa. Eu não tenho tanta roupa, mas eu tenho umas roupas que, tipo, já é calça. Tem calça que é mais colada. Eu fico, é o jeito de eu usar, né? Eu tenho ela. Mas assim, tipo, eu uso em ocasiões que, tipo assim, eu vou ficar em casa. Eu uso um short. Uso essa calça que tá mais apertada, né? Mas pra sair pra um lugar, tipo assim, que... Tipo aqui no podcast, eu vou vestir uma calça que não vai mostrar que eu vou ficar sentada, né? Então, tipo, não... Ô, gente, eu tô tentando mudar meu guarda-roupa. Já tem, o quê? 1 ano. Deus é tão bom que abre as portas. Eu ganhei tanto presente de roupa. Gente, parece que foi assim... Toma, filha, roupa nova. Eu ganhei muita roupa nova das minhas tias. Eu também, Então. eu ganhei das minhas primas. Entendeu? E, tipo, depois que eu me converti, a minha família inteira me apoiou. Sim. Então, assim, antes, as minhas tias viam umas roupas assim, não combina com a Bianca. Vou lá, vou doar, vou guardar. Agora, qualquer roupinha assim que elas falam, nossa, a Bianca vai amar essa roupinha aqui pra igreja. Eu fico tão feliz, mas tão feliz. Eu fico transbordando. Inclusive, esse vestido aqui foi a minha tia que me deu. Um beijo pra você. Que descobertas mais te surpreendeu depois que você aceitou Jesus? Experiências e sobre você mesmo, que te surpreendeu depois que você aceitou Jesus? Gente, uma coisa que me surpreendeu, parece um pouquinho besta, mas é que Jesus, ele não quer apenas obediência, ele quer um relacionamento. Porque é o que acontece. Deus, ele sabe cada pensamento nosso, mas ele quer que você vá lá, entre no seu quarto, dobre seus 2 joelhos e comece a falar com ele, entendeu? E foi algo que me surpreendeu depois que eu comecei a refletir, entendeu? Porque não é também sobre só usar roupas, é sobre você conversar com o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, essa roupa não me convém mais, é conversar com ele, Sim. entendeu? Quando você aceitou Jesus, qual foi a mudança assim, que você viu? Que antigamente você agia de uma forma e hoje você age de outra forma porque você aceitou Jesus, essa transformação? Eu acho que no pensamento. Porque a Bianca de 2023, 2022 teve a preguiça da Bianca de 2024 e 2025. Porque, gente, eu sempre fui assim um pouquinho sozinha pra ir na igreja. Porque também eu era muito pequena, então eu não prestava muito atenção na palavra, essas coisas. E aí, se eu me visse antigamente, como agora mesmo, né, gente, eu estaria surpreendida, entendeu? Porque Deus, ele faz mudanças. Faz. Só pra
trazer um texto aqui que fala sobre isso. Eu vou ler em Romanos 12, 2, que e não vos conformeis com este mundo, mas transforma pela a renovação dos vossos, do teu entendimento, e que experimenta qual dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E então é isso que exterior, que traz a sabedoria que devemos buscar do Senhor. E com isso, eu pergunto a você, qual é o conselho que você dá para as meninas que estão iniciando uma jornada com Jesus, uma caminhada com Jesus, que você dá para elas também colocar na vida delas? É um conselho, gente, que eu acho que se eu tivesse recebido esse conselho antes, eu acho que eu nunca estaria com o pé atrás. Sim. Assim, eu acho que eu não teria tanta dificuldade de caminhar na fé como eu tive porque eu não recebi esse conselho, que é não tenha vergonha, não tenha medo de recomeçar. Porque quando a gente é mudando, se converte, a gente fica olhando pro nosso passado. E a gente sente muita vergonha e fala, meu Deus, será que Deus vai me perdoar por isso? E, gente, Deus perdoa. Deus perdoa, né? Não desista, apenas insista, entendeu? Ignore comentários desnecessários. Porque, gente, o que eu mais recebi foi comentários desnecessários no meio da minha caminhada, assim, sabe? Era pessoas falando coisas ruins. Por conta que, como que eles me conheciam pelo que eu era e não pelo que eu sou agora, eles faziam comentários, tipo, né, super desnecessários, e isso me deixava muito mal. E aí eu acabei tendo dificuldades de sentir a presença do Espírito Santo por conta dessas pessoas, por conta desses comentários. E depois que eu me converti, eu parei pra pensar e eu cheguei numa conclusão que essas pessoas nunca nem sentiram, né, a presença do Espírito Santo, nunca sentiram o toque de Jesus. Por isso que elas falam. Não, porque quando elas sentem, elas veem que o Espírito Santo realmente muda a gente. Sim. Então não tenha vergonha, não tenha medo de recomeçar, gente. O Espírito Santo é perfeito, ele vai te mudar, entendeu? E é de uma forma incrível e extraordinária. Sim, glória a Deus. E é bem no início da caminhada, assim, até a gente que está mais tempo na caminhada, o inimigo tenta nossas vidas nos relembrando o passado. E pessoas que surgem pra querer jogar isso na nossa cara, né? Tipo, relembrando o antigo eu. Pois é. Gente, e muitas pessoas lembraram do meu passado. Muitas pessoas. Porque, assim, né, no meu passado, eu era terrível, eu não comentei aqui. E aí, a primeira oportunidade que as pessoas tinham, elas jogavam isso na minha cara. E aí, eu ficava, tipo, muito constrangida. Eu ficava, nossa, por que eu tô na igreja, né? Sim. Porque, às vezes, eu me fazia muitas perguntas. Será que realmente foi Deus que me escolheu? Sim. Será que realmente... Assim, eu sabia que eu estava na direção certa, mas será que realmente era esse meu destino? Tipo, eu ficava pensando isso, remoendo isso e tudo mais. E, gente, sim, foi Deus que me escolheu, né? O escolhido não tem escolha. Isso. Entendeu? Então, foi algo que eu fui parando a pensar. Eu fui ignorando essas pessoas, entendeu? Querem falar, falem, entendeu? Eu não me importo. A única opinião que eu me importo é o quê? É de Jesus. E eu sei que o caminho que eu estou é o certo, né? É o correto. Então, assim, eu fui deixando essas pessoas de lado. Eu fui mais focando no que as pessoas que me falavam coisas boas, como a minha amiga. Falava, amiga, você tá linda, você tá com um brilho maravilhoso. A pastora, entendeu? Às vezes, que agora eu converti no TikTok também, né, gente? Aí, Converta o seu também. eu postava uns vídeos sobre Deus. Aí as pessoas comentavam, nossa, você realmente tem um brilho do Espírito Santo. E foi isso que foi me motivando. Entendeu? Foram esses comentários. Porque, querendo ou não, as pessoas, a gente espera os comentários, né? Sim. A gente espera as pessoas falar, será que as pessoas estão vendo o Espírito Santo em mim? Mas será? Então, quando as pessoas falam isso, a gente fica tão feliz, fica, é verdade, agora eu tenho um brilho. Então, que realmente a gente fica muito feliz. Sim. Ah, gente, o que eu reparei na Bianca, que eu acho que eu sou muito observadora, a Bianca, ela é muito curiosa para saber de Jesus.
E ela pergunta, ela já perguntou para os líderes, nossos líderes, pastor, o líder de jovens, e o que eu também apresento a vocês, tenham curiosidade, eita Jesus, de saber de Jesus. Porque ao aproximar dele, você também muda o seu... Você é transformada. Quanto mais próximo a gente está do Senhor, mais ele se achega a nós. Sim. Mais a gente é transformado cada dia. Mas que a gente também, tipo, a gente quer saber do Senhor, mas a gente quer, né? Tipo, mais que a gente se aproxima. Mais sede a gente tem. né? Mais sede a gente tem, exatamente. Tipo, eu comecei a ter preconceitos com os crentes depois disso. Porque quando a minha amiga falou isso pra Viviane e a Viviane se afastou, eu pensei, nossa, ela tá se afastando de mim só porque ela é crente ou não. E eu comecei a ter uma mal visão dos crentes. Porque, querendo ou não, muitas pessoas acham que quando você é crente, você deve se afastar das coisas mundanas, das pessoas mundanas. E, gente, eu discordo com isso. Porque quando essas pessoas mundanas, elas estão na escuridão, não há uma luz para fazer elas enxergarem. Então, o crente deve estar lá no meio para justamente iluminar eles. Sim, somos entendeu? ajudas. Você se afastando vai deixar eles ainda no escuro. Eles vão se perder, eles vão continuar perdidos. Então, você crente, você deve estar lá no meio, mostrando sempre o caminho, entendeu? Então, foi uma coisa que eu realmente fiquei com muito preconceito. Os crentes, fiquei assim. Aí, eu prometi pra mim mesma que quando eu visse uma pessoa perdida, eu seria aquela pessoa que estaria lá do lado pra ajudar ela, pra mostrar o caminho. Porque se não fosse a Viviane, gente, quem seria eu? Quem seria de mim? Até porque essa é a nossa missão, né? Falar do amor de Jesus. Exatamente. Porque quem tá cheio do Espírito Santo não guarda a palavra só pra si. Sim. Exatamente, a gente deve espalhar. E como foi pra você perceber que os seus amigos notaram a sua mudança a partir que você... Volta. Calma. Vai. E como foi para os seus amigos... Não, calma. Como foi para você perceber que os seus amigos, seus colegas de classe tinham notado a sua mudança? Porque antigamente eles tinham uma visão sobre você. E depois que você aceitou Jesus, como foi essa mudança para você? Gente, tipo assim, eles... quando eu me converti, mas eles continuavam me tratando como a antiga Bianca. Então, toda vez que eles continuavam me tratando, eu cortava. Eu falava, opa, já não sou mais assim. Entendeu? Eu sou uma nova pessoa. Então, me trate de tal maneira. E aí, eles foram, né, começando a me tratar como uma crente mesmo. E aí, quando eu percebi, né, isso, eu fiquei muito feliz. Que eu pensei comigo mesma, eu finalmente me posicionei no lugar de crente. Agora, né, todos sabem, né, agora que eu sou crente e eles me tratam como uma. E eu fiquei feliz. Foi uma coisa que... Porque foi algo importante, né, pra mim. Porque imagina eu ser crente e as pessoas continuar sempre me tratando como mundano. Eu ia pensar que eu não mudei. Então, eles me tratando como crente, aí eu fui vendo que eu fui mudando e tudo mais. E quando mais eles me tratavam, mais eu fui mudando, melhorando, né? Agora, quando ninguém gosta de falar a palavra perto de mim, eu falo, opa, vai orar. E daí não vai normal, não. Gente, o que a Bianca disse aqui, veio uma coisa agora no meu pensamento, assim, que... Será que eu tô mostrando que eu sou uma nova pessoa? Porque eu era, como eu havia dito no episódio passado, que eu não vim de uma família de um lar cristão. Então as pessoas, tipo, a Bia, dançarina, porque eu dançava forró, né? E hoje no meu coração eu não tenho nem prazer em dançar. Então, tipo, na minha família, parte de pai, também me era conhecida como dançarina. Então, tipo, será que as pessoas estavam me tratando como se eu era aquela antiga Bia, aquela antiga Ana Beatriz? Falei, eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa em Cristo. Então, tipo, será mesmo que eu tô demonstrando isso nas minhas ações? Exatamente. Também porque, gente, hoje em dia,
nessa geração, alguns crentes, eles não estão se posicionando. Sim, Eles muitos. agem como mundanos. Tipo assim, às vezes, você né, agindo dessa forma, qualquer coisinha que você vai falar de Deus, entendeu? As pessoas já te cortam. Falando assim, eita, você falando de Deus? Entendeu? Você agindo daquela forma. Então, por isso que é importante melhorar, falar, entendeu? Porque, vamos supor aqui, duas crentes. Uma crente que fala só sobre Deus, sobre Jesus e tudo mais. Outra crente que vive cantando músicas mundanas, falando palavrão, entendeu? Fica falando só sobre garotos, beijar na boca, que não sei o que, pegar, Qual dos dois, né, que as pessoas vão ver e vão falar, nossa, essa é crente de verdade? A pessoa, né, que só fala sobre Deus, Jesus, por isso que a gente deve se posicionar, né? Então foi uma coisa que também, eu não nasci também num lar cristão, então quando eu me converti, as pessoas me conheciam, né, meus familiares, como antiga Bianca. E aí, às vezes, colocavam músicas funk no carro, e aí, ai, canta aí, Bianca. Não canto. Ai, não sei o que, PPP, não. Eu já cortava. Porque eu realmente, eu quis mostrar para as pessoas que eu me converti e virei crente mesmo, firmei mesmo, entendeu? Então foi algo que eu fui melhorando, buscando, o Senhor me dê paciência também. Porque era uma coisa chata, porque às vezes, como que eu demorei, né, isso, às vezes as minhas tias me davam cropped, e aí eu negava, falava, não, tia, eu não uso mais cropped, e aí elas pegavam e falavam, ah, mas você tá usando cropped esses dias? Ficava, né? Que tapa na Esses cara, dias eu né? era uma outra pessoa, hoje eu já sou uma nova pessoa. Então, todos os dias devemos buscar ser uma nova pessoa em Cristo. Porque, tipo, não podemos nos acomodar. Assim, tô na igreja. Todo dia tem renúncia. Todo dia tem renúncia. Verdade, a gente não pode só usar o nome de crente. Sim. A gente tem que agir. E igual a gente falou no podcast passado, o que Jesus faria, né? Sim. Toda vez pensar o que Jesus faria e a gente mudar as nossas atitudes. Gente, que é inacreditável o que Jesus muda dentro da gente. Eu também veio um fiozinho que desceu lá do céu. Eu não me via como uma pessoa assim de ser temente ao Senhor, orar sempre para ter discernimento. Senhor Jesus, eu posso ir? Eu sempre peço que eu vou fazer uma viagem. Pai, se não for para mim ir, o Senhor me diz, porque não é para mim ir. E teve um momento que eu fiz essa oração e Jesus, você tá indo, mas eu te mandei não ir. Então, o que você... Tipo assim, eu fui por um desejo do coração, vou ver pessoas que eu gosto. Só que Jesus estava falando, você quer ver, mas não é para você ir. E eu acabei indo e acabei me decepcionando. Então devemos escutar sim e fazer sim o que Jesus nos pede. Porque, como a Bianca disse, devemos nos posicionar. Exatamente. Gente, também, tipo assim, é porque, como eu falei, continuando falando um pouco da geração, eu também já tive um pouco de vergonha de falar que eu era crente, né? Porque eu queria me enturmar. Gente, não faça isso, não tenha vergonha, entendeu? Você deve ter orgulho, entendeu? Poucas pessoas não sabem quem é Deus, quem é Jesus, e você tem o privilégio de saber, então não tenha vergonha. Porque eu tinha, gente, eu fui um dia convidada para uma festa fantasia. Uhum. E eu amava me fantasiar. E aí eu comecei a perguntar, será que eu vou, será que eu vou, será que eu vou? Aí no fim eu decidi não ir. Aí eu peguei e falei pro meu irmão, que meu irmão tinha sido convidado. Falei, Eduardo, você vai lá, você fala que houve alguma coisa, não fala que eu me converti. Porque senão as pessoas vão me tratar de outra forma. De outra forma. E aí ele pegou e falou, né, o que eu tinha falado. Gente, depois que eu fui, realmente indo pra igreja, fui assim, né, focando, firmando, que eu percebi que eu não precisava ter vergonha. Gente, eu não iria porque Deus
não queria que eu fosse, porque isso não me convinha, entendeu? E aí eu fui mudando, e aí a gente não tem vergonha, entendeu? Bianca, tem algo mais para nos dizer nessa noite, nesse episódio? Gente, eu tenho, que é um conselho para agora para os mundanos, porque tem muito mundano querendo ser crente, né? E é uma coisa, não fique esperando estar pronto. Não existe isso. Você nunca vai estar pronto para começar uma caminhada, né? Você nunca vai estar pronto para ir para a igreja, né, gente? Até porque ninguém é perfeito. Ninguém é. Não. Você tem que ir para poder melhorar, entendeu? Ah, é porque eu tô destruído. Deus te arruma. Ah, porque eu tô triste. Deus te dá felicidade, entendeu? Ah, é porque eu estou perdido. Deus faz você achar o caminho. Sim. Entendeu? Então, não fique, eu vou esperar estar pronto mentalmente, que não sei o que. Você vai demorar, vai acabar Jesus voltando e você ficando. Venha como está. Venha como está, entendeu? Porque o melhor consolo é o consolo de Jesus. Ele está de braços abertos pra você, pra te receber do jeito que você está, né? Então, pensando assim. Sim. E meninas, espero que vocês tenham gostado desse episódio com a irmã Bianca. Ela é uma moça de luz, ela fala de Jesus com um coração cheio de alegria e eu gosto muito de ver o crescimento dela. Eu estava aqui quando ela chegou, né? Até que a gente devemos nos aproximar, meninas que já são da igreja, das outras que estão conhecendo a igreja, nos visitando, devemos também nos aproximar dessas meninas, porque elas estão precisando de uma amiga para conversar, para falar dos seus medos, né? E acredito que esse podcast pode ser um escape para você também, para buscar ao Senhor. E eu também peço para vocês, já que estou falando, que envia esse podcast para alguém, né? Para algumas meninas que estão precisando desse conselho que a Bianca nos trouxe hoje. Compartilha no grupo da família, curte e comenta também alguma experiência que você tem ou teve, né? É isso. E para finalizarmos, eu vou estar lendo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Glória a Deus. Nosso texto bíblico, base do nosso podcast de hoje. Bianca, te agradeço imensamente por nos ter essa honra da tua presença no nosso podcast. Estamos muito felizes de ter você aqui e de trazer sua experiência, seu testemunho e esses lindos conselhos também. Obrigada. Vocês também, fiquei muito feliz.